Começa agora o programa Diário da Região Repórter. Apresentação, produção e edição, Carlos Campos. Técnica, Alan Júnior. Direção-geral, Márcio Sanazar. Fala pessoal, bem-vindo ao Diário da Região Repórter. E hoje eu estou aqui com duas figuras ilustres, né? E mais uma vez eu estou em desvantagem, são 2 contra 1. A Suzete já ri, né? Estou aqui com o secretário de Saúde de Osasco, Dr. Fernando Machado Oliveira, e a secretária adjunta Suzete Souza Franco. Sejam bem-vindos. Obrigado, boa tarde. Doutor, fala um pouquinho sobre a sua trajetória, né? O senhor se formou em medicina em 2003, 20 anos aí, como o senhor falou. Fala um pouquinho da sua trajetória até chegar a secretário. Eu fiz a faculdade de medicina, me formei em 2003, aí fui residente aqui no nosso município, no Hospital Municipal Antônio Giglio. Que legal. Fiz 3 anos de residência médica em ortopedia e traumatologia, depois fiz a subespecialização, que é cirurgia do quadril. Legal. E eu sempre gostei muito do academicismo, de ensinar os alunos. Aí acabei virando preceptor do serviço de residência médica. Em 2014 eu virei chefe do serviço de residência médica do Hospital Antônio Giglio, que essa foi uma das grandes vitórias aí na etapa da minha vida, onde a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, ela tem provas, tipo da OAB, e o índice de reprovação é parecido, e a gente conseguiu consecutivamente, durante anos, ter 100% de aprovação. Desse pessoal que você estava gerindo aí. Então é muito legal, essa é uma das nossas bandeiras, que legal, muito árdua, bem bacana. E em 2019, 4 de abril, eu assumi como secretário de saúde do município. Então essa é a minha trajetória até chegar na Secretaria de Saúde. Então já tem um vínculo com a cidade aí já há um bom tempo, né? Já trabalho aqui desde 2005. Trabalhei em todas as esferas, como residente, como médico, como professor, como assistente. Então conhece amplamente aí o setor da saúde. Conheço bastante a saúde de Osasco. E é a saúde que me acolheu e que está no sangue. Maravilha. Temos também aqui a secretária adjunta, Suzete Souza Franco, bacharel em enfermagem. Seja muito bem-vinda. Fala um pouquinho da sua trajetória até chegar à secretária adjunta da Secretaria da Saúde de Osasco. Muito obrigada, Carlos. Obrigado pelo convite. Eu trabalho no município de Osasco desde 2000. 2000? 2000. Então tá ganhando do senhor, né, secretária? Já estou... Mas comecei como agente de saúde na cidade. Que legal. Estava terminando a minha faculdade, depois ingresso como enfermeira e venho aí nessa trajetória já há alguns anos, com algumas oportunidades. Fui supervisora de equipe do programa de agentes comunitários, da primeira formação aqui no município. Agente comunitário? Agentes comunitários de saúde. Depois trabalhei também como coordenadora de um programa municipal, que era o núcleo materno-infantil, que cuidava das gestantes e as crianças de risco. Então, tive a oportunidade de estar também na Secretaria de Assistência Social, ao qual fiquei por 2 anos como secretária da assistência. Que legal. E retornei para a saúde em 2017, como diretora da Policlínica Zona Norte. E em 2019, o doutor Fernando vem como secretário e me convida para vir como adjunta para a pasta. E desde então a gente está junto nesse desafio. Que legal. É importante, né, saber que os dois têm uma história, né, na saúde da cidade de Osasco. E isso traz para vocês uma bagagem especial, né, para poder lidar com a saúde. Então vamos falar um pouquinho sobre a saúde da cidade, né? Eu já queria perguntar direto para falar um pouco sobre os desafios do enfrentamento da pandemia. Vamos iniciar com essa pergunta porque para muitos a pandemia acabou e não acabou, né? Continua. E há necessidade de o senhor falar um pouquinho dos desafios que enfrentou e exatamente o que isso gerou para a saúde no município de Osasco. Tá. Antes de falar em pandemia, a gente costuma, dentro das nossas reuniões colegiadas, fazer uma contextualização.
Então, Correto. quem somos, onde estamos e por que estamos. Então, quem é Osasco nesse cenário? Então, Osasco, ela tem uma população estimada aproximadamente 800 mil habitantes e ela está situada na região oeste de São Paulo. Correto. Nesse meio, epidemiologicamente falando, é muito importante por quê? Porque nós não estamos sozinhos, não vivemos numa ilha. Osasco, ela está conurbada. O que é conurbação? São municípios que não têm distinção entre as fronteiras. Correto. Então, são 39 municípios que somam mais de 22 milhões de pacientes. Então, olha o tamanho da onde a gente está, do município, que quase 1 milhão de... Se você contar com a população itinerante, que vai e vem para Osasco, devido à estação de trem, devido ao nosso centro comercial, que é o segundo maior do país. Correto. Então, a gente está falando de milhões de pessoas que transitam. Então, metade do estado de São Paulo está um do lado do outro. Quando você vai falar isso em doenças, é muito importante. Na pandemia, outra contextualização importante, o que é? O quão perto estão essas pessoas? E aí, mais uma vez, Osasco se destaca. Por quê? É um município que está... É o 5º município mais denso do país. A densidade demográfica do município é 10,52, se eu não me engano. Eu vou falar alguns números aqui. Se, por acaso, estiver equivocado, eu não estudei para fazer entrevista, mas é um número que a gente carrega com bagagem, tá? Então, a cidade tem 64 quilômetros quadrados e tem essas 800 mil pessoas que estão dentro disso aí. Isso aí dá uma densidade muito grande. Dentro dessas características, o que a gente tem? A gente tem, no extremo norte, um bolsão de pobreza. A leste de Osasco, fazendo divisão com São Paulo. Correto. E ao sul, a gente tem um grande bolsão de pobreza fazendo divisa com o município de Carapicuíba. Correto. Então, quando a gente fala de doença, a epidemiologia, o vírus, a bactéria ou qualquer tipo de doença que seja, ela não respeita as barreiras demográficas. Então, nesse aspecto, a gente teve o centro da pandemia na região do Brás. Se você pegar a região do Brás com o Parque Continental, ela está a 5 quilômetros, 7 quilômetros. Se você pegar o extremo sul de São Paulo, ele está 2, 3 vezes mais distante que isso. Se você pegar o extremo leste, ele está no mínimo 2 vezes essa distância. Então, como a pandemia tinha uma característica de crescimento serpentiforme, ou seja, ela vai crescendo em círculo, igual uma bomba quando explode, literalmente uma bomba que foi o centro da pandemia. Correto. Então nós, Osasco, estava muito mais próximos do que o sul de São Paulo. Então essa foi um dos nossos grandes desafios. A proximidade do centro, da epidemia, do epicentro da pandemia e da densidade demográfica. Diante desse cenário, a gente enfrentou muitos desafios, porque uma coisa é você ser capacitado e treinado para fazer uma determinada cirurgia, para exercer sua função, sua profissão. Outra coisa é você ser surpreendido e pego por uma coisa adversa, que ninguém sabe, ninguém conhece, ninguém nunca viu. A cidade, por exemplo, como o senhor está falando, e não é só essa população, tem o flutuante também que passa por aqui. O flutuante... Estima-se que essa população flutuante... Que é gigantesca também. Gigantesca. Estima-se que gire por volta, entre os habitantes, os munícipes, gira em torno de 1,2 milhões de habitantes. Então, o que a gente fez? Nessa etapa da pandemia, que deu início em 2020, depois teve a primeira onda, a segunda onda, o que a gente preconizou? Uma mnemônica simples. Uma cabeça pensa, 2 cabeças sempre vão pensar melhor que uma. Correto. Então a gente montou um grupo de colegiado que estão presentes aqui, partes da minha equipe, a Suzete. A Suzete e os 2 que o senhor trouxe ali, de segurança, quem são? É o Dr. João Ricardo, que é o chefe de gabinete, e o Bem-vindo, doutor. Dr. Roberto Itsui Fukuda, que é o assistente técnico. Ele não é meu braço direito, porque a Suzete é o braço direito, e o João também é o braço direito. Então, Não existe 10 braços não direitos? existe 10. Então, só se eu fosse um povo. Mas É. eles são da tropa de elite da Secretaria de Saúde. Correto. Então, o que a gente fez? A gente juntou a equipe técnica e deu ênfase para quem? Para o técnico, para quem conhece. E aí, de maneira muito notória, a nossa vigilância epidemiológica, que na época era a Érica e o Sátiro, eles trouxeram para a gente, nos ensinaram, nos explicaram como é que funcionava o vírus e quais eram os riscos daquilo.
diante daquele cenário exposto, que como é que funciona? Tem o período de incubação e a transmissão. E tem uma coisa que se chama velocidade de infectividade. É o que cada indivíduo transmite para 5 indivíduos num período de 5 dias. Então, se um indivíduo contamina 2, a velocidade de infectividade é 2. E dobra para 10. Se é 3, ela vai. Então, isso aí, na verdade, parece uma progressão geométrica, mas não é. É uma matemática exponencial de base logarítmica 2 ou 4. Nossa. Então, como é que funciona isso? Vamos supor, você parte do D0, que a gente chama, o primeiro dia. São 100 contaminados. Se você tem uma velocidade de infectividade de 2, 5 dias depois, são 200. 5 dias depois, são 400. 1.600, 3.200, 6.400, em uma semana, 12.800 e assim vai. Passou dos 12.800, já vai para 50 mil. 50 mil já passa para 100 mil. Então era questão de dependendo da velocidade de infectividade, a gente podia ter cenário trágico, com uma mortalidade e comorbidade que aconteceu, na verdade, né? Assim, gigantesca num período foi bastante, né? Muito curto de tempo. Tanto que as primeiras velocidades que a gente monitorou beirava 4. E isso gerou um pânico. Não só em Osasco, como no Brasil, como no planeta, porque a gente não sabia como conduzir. Dentro desse colegiado, a gente criou algumas mnemônicas. E uma das principais é: a genialidade está na simplicidade. Então vamos tratar de maneira simples. Como que a gente vai tratar de maneira simples? Como é que a gente vai tratar? Nessa época, eu tenho um mapa na minha sala, e eu fiquei que nem maluco lá na sala, colando as UBSs, os nomes dos prontos-socorros, e o doutor, e ele não vai dar conta dessa pandemia. Passou 2 dias, eu falei assim, chamei a equipe, falei assim, vem cá, vocês têm o costume de olhar de perto o mapa, vamos olhar de longe. Aí todo mundo ficou com aquela cara, né? Eu falei, tá louco. Por quê? Eu falei, porque a gente vai precisar de logística para transportar esses pacientes. Se eu não enxergar o que eu estou vendo, o que a gente precisa fazer, a gente não vai conseguir fazer. Nessas reuniões, que isso aí durou 2 anos, a gente surgiu uma outra coisa que a gente usa diariamente na Secretaria de Saúde, o tripé. Tudo é baseado em tripé. Então, como é que a gente administra saúde? Estrutura física, insumos e equipamentos e recursos humanos. Então, tudo que a gente ia fazer, a gente faria como? Baseado nisso. Infraestrutura. O que é? É o hospital, é o OBS, insumos e equipamentos, são os insumos necessários. Remédios, equipamentos, são os equipamentos, o raio-x, qualquer tipo de... E RH, que é o mais nobre, o mais importante, que são os recursos humanos, que são... Senão o resto não funciona. Não funciona. Não adianta ter prédio e equipamento sem gente. Inclusive, uma das passagens muito interessantes dessas reuniões que a gente fez foi uma das coisas de maior sucesso que a gente fez. Eu não lembro para quem eu falei. Assim, você é paciente. Você é um paciente que terá Covid e ficará internado no leito de TI. Você prefere ficar num leito de hospital, num leito de pronto-socorro, num leito de uma policlínica, num leito de um PS, num leito de UBS, num leito de um container ou de uma tenda? Você, paciente, me responda. Aí, logicamente, ele... No hospital. No hospital, o melhor recurso que tiver. E se não houver a possibilidade do hospital, ele... No que tiver mais próximo disso. Que é o que mais tem infraestrutura, insumo, equipamento e RH. Mais capacitado, mais preparado. Aí virei para o outro e falei assim, você é gestor. Você precisa fazer isso rápido, barato, com qualidade, celeridade. São vidas em jogo. Você, gestor, é mais fácil você montar um leito de UTI onde? Num hospital, num PS, numa policlínica, numa OBS, num container, numa tenda. No hospital. E se não tiver essa possibilidade? Olha a genialidade diante da simplicidade. Então, Osasco hoje, ela conta com aproximadamente 82 infraestruturas. Destas, 70 praticamente são operacionalizadas, ou seja, tem ir e vir de pessoas tendo atendimento. Então, essa divisão são o Hospital Antônio Giglio, nós temos a maternidade Amadora Aguiar, tem as policlínicas, são 6 pronto-socorros, 3 UPAs, 36 UBS, 2 CAIs, um CEL, um SAD, enfim, um centro de capacitação técnica, consultório na rua, o almoxarifado, a farmácia central, são muitas
estruturas físicas. E a gente precisava do quê? Quanto tempo vai durar essa pandemia? A gente não sabe. O que você vai fazer? Infelizmente, ou felizmente, você precisa de verba, você precisa de orçamento para poder executar isso. Então, primeiro passo, economicidade, a gente tem que fazer isso. Outra coisa, novamente reitero, diante da simplicidade, isso vai passar. Porque viramos estudiosos. Então, a gente estudou as grandes pandemias que acometeram o planeta, desde da febre negra que teve, da peste negra que assolou mais de 1/3 da população do planeta. A gente veio, estudou e falou: uma certeza a gente tem, isso vai acabar. Então, dentro da diversidade também surge a oportunidade. Correto. Como a gente tem 80 estruturas físicas, a gente não vai montar a tenda. Nós não vamos montar a tenda. O que eu vou fazer com essa tenda? Nem para circo vai servir depois. Vamos pegar as nossas infraestruturas que são capazes de efetivamente absorverem leitos, tanto de enfermaria como de UTI, e vamos transformá-los. A hora que a pandemia passar, isso fica como um legado. O equipamento fica para cá. O equipamento fica como um legado para a cidade. Então essa era uma certeza nossa. Outra certeza que a gente tinha, isso no início, e colegiadamente, sempre em equipe. Aí eu agradeço o prefeito Rogério Lins, agradeço todos, porque eles foram muito crédulos da ciência. Porque era difícil o bombardeio de ideias, todo mundo aqui, e a gente se cercou num círculo e teve um apoio integral do governo da parte técnica. E a parte técnica, eu falo, todo mundo era igual, a diferença é que o meu voto Minerva era o meu. Inclusive, teve vezes de eu errar e ter que pedir desculpa pro prefeito e desfazer, porque a equipe técnica me provou que eu estava errado. Então, o importante é que muitos lugares, né, Suzete, investiu em equipamento, por exemplo, tenda, né? Ele tá falando de tenda, eu nem recordava disso, mas teve muito negócio de tenda. Teve até em campo de futebol. Teve, e nós não montamos nenhuma tenda. Lembra, né, que teve? E Osasco não fez isso. Não. Seguindo nessa mesma linha, o que a gente falou? E respirador? A gente vai comprar? Vou fazer o que com tanto respirador? Nós não vamos comprar respirador. Nós não vamos comprar testes. Nós vamos investir no quê? No RH, no recurso humano. Por quê? Preparar o pessoal para atender Preparar o pessoal. Povo aí. O SUS é maravilhoso. Sempre gostei. Depois que eu entrei na Secretaria de Saúde, eu me apaixonei. Ele foi promulgado em 1988 e consagrado pela Lei 8080 de 1990. Só que isso é recente. Antes disso, tem Hipócrates, que já morreu há 2.380 anos, que é o pai da medicina. Então, desde os primeiros ensinamentos, há mais de 2.000 anos, o que ele ensina? A clínica é soberana. Então, examine o paciente, olhe no olho do paciente. Todo e qualquer tipo de exame é complementar ao exame físico, a anamnese que o médico faz. Diante disso... Peraí, doutor. A anamnese é o questionamento, como é que você está, as perguntas que você faz... Anamnese. Que você faz para o paciente. Então, eu lembro que à época tinha o teste de IgM, IgG, né? Eu falei assim, mas você vai descobrir no 7º dia? Mas a mãe resolveu o quê? Vai matar a curiosidade. Porque para nós o interessante... Só curiosidade, né? Para nós o interessante, porque ele já estava doente, para nós o interessante era o quê? Descobrir antes. E como é que você descobre antes? Fala, não precisa do IgM e do IgG. Se tem bigode, se tem rabo e mia, no meio de uma pandemia, é gato. Aí tá uma das várias acertos que a gente fez durante a pandemia. A gente foi um dos primeiros municípios a lançar a busca ativa do paciente. E aí hoje é dia do agente comunitário de saúde e do agente... de controle de endemias. Controle de endemias. Hoje é dia mundial e eu parabenizo cada um deles, porque foi o diferencial que o Osasco fez na atuação na pandemia. Mas o senhor está comemorando a pandemia? Não. Nós tivemos mais de 3.500 óbitos no município. Então, diante de tantos óbitos, não há o que se comemorar. Não. Mas, respeito a todos eles, mas nós temos que olhar por outro ângulo esse prisma. Quantos foram salvos? Trouxe um crescimento para a saúde da cidade. Isso é a importância. Inclusive, eu falei hoje com os agentes comunitários de saúde. Quantos vocês salvaram? Porque a gente precisa desse estímulo para trabalhar. A gente, mais uma vez, RH é o tripé. Remuneração, reconhecimento e perspectiva. Se ele não tiver o reconhecimento e a perspectiva, ele não vai exercer.
Não a vai. função com aquela garra que é um sacerdócio, que é ser um funcionário da saúde. Então, meus parabéns aos agentes comunitários de saúde, aos ACE que arriscaram a vida todo dia em prol da saúde desse município. Então, nessa atuada, a gente veio e enfrentou as duas ondas sem investir em tenda, sempre investindo em equipamento próprio. Que permanece que ativo permanece até hoje. Então, se você pega hoje a Policlínica Zona Norte... Esse mobiliário todo permanece dentro dos locais de equipamentos atendimento. saúde. Tá tudo lá. Tudo que foi adquirido na pandemia, sim. Então, por exemplo, eu vou chutar aqui como leigo, tá? Dentro de um pronto-socorro, tô chutando. Num pronto-socorro não teria condição de fazer um atendimento de UTI, por exemplo, de emergência, UTI e tal. Hoje, por conta dessa situação, que foi triste, claro, esse equipamento permanece lá e pode ser feito atendimento. Haja vista o nosso pronto-socorro do Jardim de Abril, que foi feito em cima do térreo, um andar, que lá estão hoje 32 leitos que a gente utiliza como hospital de retaguarda. O paciente que não necessita estar no fim de antibiótico... Jardim de Abril... Pronto-socorro Jardim de Abril. Lá na... Zona Sul. Lá na divisa, lá quase como que vai pra Cotia e tal, né? Pegar Isso. Raposo Tavares. Na Raposo Tavares. Lá tem esses 32 leitos. A Policlínica Zona Norte, a gente pegou, devido ao seu imenso tamanho, a gente dividiu ela em 4. Então, Eu lembro que tinha uma base lá de Covid, né? Tinha um lado que só entrava... O hospital de campanha foi Hospital instalado lá. foi lá. Então, se você pegar a Policlínica, o que a gente fez? A gente dividiu em 4. Então, a parte terra em 2 e a parte de cima em 2. E a gente isolou, no início, esse primeiro, onde foi montado o hospital de campanha. Correto. Para montar o hospital de campanha, o que você tem que fazer para tratar as pessoas? Você precisa revisar toda a parte elétrica, toda a parte hidráulica, todo o ar-condicionado, pintar a parede. Consequentemente, investimento e melhorando o local. Melhorando isso. E montamos os leitos lá. A princípio eram só leitos de enfermaria. Correto. Porque a gente tinha onde absorver os leitos de UTI. E o resto que foi colocado lá dentro foram paredes de drywall, que se for necessário, a gente tirou e estão lá hoje funcionando como consultórios. O ar-condicionado continua lá, a parede pintada continua lá. Tudo que foi instalado, a gente aproveitou. Capacidade de atendimento maior, né? Então, essa é uma das coisas que deixa a gente muito feliz, que é o legado que a gente conseguiu deixar. De uma coisa ruim, conseguiu construir algo bom. Conseguiu construir algo bom. Então, uma das nossas grandes vitórias é o bom gerenciamento do recurso público, que era tão escasso na época. Então a gente usou com sabedoria e sempre a gente segue uma linha. É o propósito. Essa perspectiva que o senhor falou, acho que a gente acabou entrando. Eu falei que seria bem dinâmico e a gente ficaria nesse bate-papo que eu acho que é importante. Mas essa perspectiva precisa ser esclarecida, né? Porque muitas vezes as pessoas só veem a pandemia como algo de ruim. Foi ruim mesmo, ninguém nega, né? Muitas vidas se perderam aí nesse processo, talvez por falta de conhecimento do que seria exatamente essa doença. Eu não sei se hoje, né? Porque continua vacinando, né? Continua. A pandemia, ela continua. Tem mais uma dose ou duas aí. Tem uma dose. A pandemia, uma da característica do novo coronavírus, porque são várias cepas. Inclusive, eu preciso tomar essa vacina aí. No início desse ano aqui, eu fiz um estudo, eu fiz o levantamento de mais 790 cepas. E a gente viu 790? 90 cepas. Elas são subdivididas em A, B e C, enfim. Aí entra muito na parte técnica. Mas ela é de uma natureza, de uma velocidade de adaptação inacreditável. É mutante, vai se modificando. Primeira vez que a gente viu, ela nasceu na China. Da China, ela foi para a Europa, daí ela veio para o Brasil. E já é transformada, porque ela vem se mexendo. Aí, nesse primeiro movimento que ele fez, assim, continental, nasceu uma cepa na Europa, aí veio a P1 para o Brasil. Na próximo movimento que ela já teve, essa nova cepa já foi global. Olha a velocidade dela de se adaptar e de mudar. Então, a gente estava lutando com um inimigo invisível e implacável. E que cada hora vestia uma roupa. Então, a gente aprendeu muito com isso, muito com isso. E isso trouxe para a Secretaria de Saúde
um legado que, além desse legado que a gente deixou, nos tornamos grandes amigos. Hoje a Secretaria de Saúde é uma família, porque a gente ficou mais na Secretaria de Saúde do que propriamente em casa. E o que a gente preconiza hoje dentro do nosso propósito? Secretaria de Saúde é uma instituição. A instituição é maior que o indivíduo. As pessoas vão e vêm. Então, qual que é a nossa mnemônica? Hoje, o que a gente quer e espera da saúde? Que a saúde seja vista e respeitada como instituição. Então, por isso que eu vim aqui, faço questão de trazer minha equipe, porque é institucionalizada. E uma coisa que é institucionalizada, ela se perpetua durante gerações. Verdade. E eu sempre brinquei com eles, eu vou fazer um ônibus, não adianta eu criar um ônibus que só eu consiga dirigir. Eu preciso que qualquer um seja capaz de dirigir esse ônibus. E como é que a gente faz isso? Institucionalização. E não a individualização da instituição. Por isso que eu fiz questão de trazer, agradecer aqui, minha equipe está aqui comigo. Sempre eu estou com a minha equipe. E a Secretaria de Saúde hoje é uma instituição com mais de 5 mil funcionários que... Sou muito feliz hoje de poder participar e estar dentro dessa equipe maravilhosa que tem trazido resultados aí muito bons nos indicadores, tanto quantitativo quanto qualitativo da saúde. Extremamente importante o que o senhor falou, secretário. E tem um monte de pergunta aqui, nós vamos demorar umas 5 horas essa entrevista. Não tem problema. Antes de entrar na próxima questão, eu queria dar um testemunho pessoal, né, da saúde de Osasco. Eu tive uma crise, né, de glicemia, tal, 570. Aqui testei no meu aparelho, estava bonitinho. Fui testar no aparelho do Frei de Sanazar, estava 570. E aí me socorreram lá para o Jardim de Abril. Eu falei brincando, né? Foi lá que eu fui atendido. Muito bem atendido, tá? E ali resolveram a questão, baixa tal. Só que não é só isso, eu achei legal. Porque a médica que me atendeu no atendimento para me dispensar falou, olha, é bom o senhor procurar lá o posto de saúde, onde o senhor costuma ser tratado, e conversar. E eu fui direto para o posto de saúde. Cheguei no posto de saúde, era 11 horas da manhã. E o atendimento ali, falei, eu preciso marcar uma consulta, né? E marcaram a consulta para 1h da tarde. Do mesmo dia. E lá no posto de saúde tem um procedimento. Você chega lá, fura o dedo, no meu caso, né, diabético, mede a pressão, é padrão. Quando ela viu que ainda estava em 500 e pouco, ela falou, mas não é possível, né? Aí agilizaram e eu fui muito bem atendido. Não só isso, porque eu passei a ser dependente de insulina e o médico já determinou que pegasse um aparelho, porque eu tinha um aparelho, mas ele estava com problema. E aí, acho que não foi 15 dias, 20 dias, eu recebi um aparelho para medir a glicemia, tal, com as lancetas, com as fitas e tal, e a caneta da insulina. Por que eu estou falando isso? Porque muita gente fala mal, muitas vezes, da saúde por conta de uma situação. E não olha de uma forma geral, né? Eu vejo em outros países que a pessoa, para ter qualquer atendimento de serviço de saúde, ele tem que pagar, e muito alto. Não é barato, não. Né? E aqui a gente tem tudo isso gratuitamente. Gratuitamente. Quero agradecer, como é o nome da diretora lá? Você chegou a comentar, né? Lá do Jardim Roberto. A gerente local de Jardim Roberto, que é a Daiane. Daiane, então quero agradecer a Daiane. Outra coisa, eu não cheguei em nenhum desses locais que eu fui muito bem atendido e falei, eu sou jornalista, eu sou funcionário público, eu fui funcionário... Não, em momento algum. Eu acho que as pessoas que têm problemas, porque eu, como trabalhei na segurança pública, em muitas situações eu tive que ir em pronto-socorro, em PS, para resolver conflito, para resolver problemas lá, que a gente chama no jargão policial de desinteligência. E a própria palavra, né, que você fala lá no rádio, ô viatura, desloca lá no local que está tendo uma desinteligência. A própria palavra já diz exatamente o que é um problema de briga. É falta de inteligência, né? E eu ia no local e eu via que muitas vezes a pessoa estava alterada sem motivo. Tinha situações que o funcionário
não estava bem disposto, também criava esse tipo de conflito, não vou negar, tinha. Mas na grande maioria das vezes era coisa besta, coisa idiota. E eu sempre fui muito bem atendido no serviço público de saúde, por isso eu fiz questão de trazer vocês aqui. Em primeiro lugar, para agradecer em nome da cidade, né, pelo trabalho de vocês. Ah, mas não fui eu que te atendi. Bom, mas essa pessoa aí, alguém está gerenciando essa pessoa, alguém está organizando. Instituição Saúde. Exatamente. E eu quero agradecer, tá? Antes de entrar nos outros pontos aqui, que vai demorar mesmo, eu já vi que o secretário quer falar bastante hoje. Então eu quero agradecer à secretaria, ao pessoal da saúde, todos, tá? Todos. Eu citei um setor, mas eu quero agradecer a todos. E tô bem, tá? Hoje eu medi aí a glicemia, né? Antes do almoço, estava 90 e pouco. Tô bonitão, graças a Deus. E vou ficar aqui muitos anos e anos e anos e anos aí fazendo muita coisa. É isso aí. Vamos falar um pouquinho sobre alguns pontos, né? Aí a gente vamos devagar nesses pontos que aqui a gente já está há 45 minutos falando, né? Eu acho que mais um pouquinho não vai matar ninguém. Conselho Municipal de Saúde, como é que funciona isso? Conselho Municipal de Saúde. Vamos lá, aos tripés da vida. Vamos lá, então como é que funciona a saúde? Eu já vou chegar no Conselho Municipal. Assim como existem os 3 poderes, judiciário, legislativo e executivo, existe a esfera do governo, o âmbito federal, estadual e municipal. Quando se fala em saúde, é de extrema importância que as pessoas, que os usuários tenham o conhecimento da competência, ou seja, de quem é essa competência. Então, vamos lá. Vou tentar ser o mais breve possível. O que a federação faz? Que é o governo federal. Ele é responsável pelas unidades básicas de saúde. Atenção primária à saúde. Dependendo do tamanho do município, ele entra em teto-MAC, que entra na área secundária e terciária, que são as especialidades. Mas a função primordial deles está o quê? Está na atenção primária de saúde. Já o Estado, qual que é a competência dele? É a média e alta complexidade. Então, dos 645 municípios do estado de São Paulo, nós estamos numa posição entre os 10 mais populosos, que têm hospitais próprios. Então é difícil para o munícipe, para o paciente doente, entender isso, que são coisas que não são de competência e responsabilidade nem governabilidade do município. São governabilidades do Estado, da esfera estadual. Doutor, só uma questão aqui, só para a gente entender o que o senhor está falando. Eu nunca entendi muito bem isso que eu vou falar para o senhor. Eu, quando atendi acidente de trânsito com vítima, a pessoa, porque eu ia ter que dar continuidade na ocorrência, a pessoa era socorrida, vamos supor, tá perto do Antônio Giglio, tô chutando, tá? Aí, por conta de um atropelamento, acidente de moto, sei lá, o cara era levado lá pro hospital regional. Aí eu falava, porra, tá aqui do lado do Antônio Giglio, por que não leva esse cara pra cá? Na minha cabeça, de gente que não entende. Isso. Então é isso que o senhor tá falando? Isso, porque existe... Porque é mais complexo, vai pra lá. A estratificação. Hoje, o Antônio Giglio, ele tem uma capacitação secundária e faz até procedimentos terciários. O que caracteriza um atendimento quaternário? Ele tem que ter neurocirurgia, ele tem que ter vascular. Isso aí, ortopedia. Ortopedia. Então, isso aí é competência do Estado. Entendi. O Estado é dividido em departamentos regionais de saúde. São 17 DRS. A gente está alocado na DRS 1, que tem a Rota dos Bandeirantes, que são 7 municípios, Mananciais, Alto Tietê e a Grande São Paulo, que inclusive são esses 39 municípios que formam essa população de 22 milhões de habitantes. Então, nós, da municipalidade, fica difícil. Mas, pô, eu estou esperando uma cirurgia, uma neurocirurgia, não é de competência nem de governabilidade do município. Outro paralelo que anda junto com isso, a saúde suplementar. Quantos por cento da população usa o SUS? 100%. 100%. 100%. Não existe vacina para vender. Alguém tomou vacina em algum hospital privado? Não existe vacina. Então, existe os que usam exclusivamente o SUS, são SUS dependentes, que é por volta de 70% da população. Existe uma faixa que são as seguradoras, os grandes hospitais. Existe também a modalidade dos convênios que são empresariais, que tem participação do funcionário. Então, vamos falar em 1 milhão de habitantes, quantos usam o SUS? 100%.
Todo mundo tomou vacina no SUS. Quantos são SUS dependentes? Chega a 500 mil, 600 mil, 700 mil pessoas. E isso vai de acordo com a necessidade. Se a saúde pública está boa, existe uma migração da saúde suplementar para a saúde pública. Exatamente. Se a saúde pública está ruim, existe uma migração para os convênios. Até por conta do financeiro, né? Porque pagar um convênio médico Não está fácil. E hoje existe uma crise de saúde, não só na saúde suplementar, não só na saúde do Estado. Existe uma crise hoje mundial de saúde. Por quê? Porque aumentou a longevidade. Hoje os pacientes vivem mais. Graças a Deus. Graças a Deus a gente está vivendo muito mais. Só que isso, falando única e exclusivamente em orçamento, em verba, isso custa. Para manter o cara saudável. Para manter. Isso eu uso. Meu pai, infelizmente, faleceu em 1994, teve um infarto e morreu, com 54 anos. Caramba! Com 54 anos. Se é hoje, ele teria morrido? Não. Independente de quem vai pagar a conta. Não, ele tinha feito um cateterismo, ele tinha feito um catéter. Aos 60 ele quebra o fêmur, aí vai lá e eu ponho uma prótese nele, depois ele tem uma pneumonia. E ele ia morrer com 80. Quem ia pagar essa conta? Independente de ser privado, se é família, se é particular, se é SUS. Então isso encareceu. Nessas últimas 2 décadas, o que evidenciou-se muito? O advento da tecnologia. Então, houve um aprimoramento da técnica cirúrgica, do equipamento cirúrgico, dos medicamentos, das técnicas cirúrgicas. Então, hoje, há 20 anos tinha o WhatsApp? Não. Tinha os telefones? Não tinha. Também não tinha para a gente trabalhar. Então, procedimentos que há 20 anos atrás a gente gastava uma injeção, hoje gera 2, 3 exames complexos de alto custo, que gera uma cirurgia, que gera 6 meses de fisioterapia e terapia ocupacional. Então, esse custo, essa realidade não é uma realidade municipal, muito menos estadual, muito menos nacional. Ela é uma realidade mundial. E como é que a gente vai agir com isso? Não tem como pagar essa conta. Agora vamos voltar ao meu pai. Vamos supor se ele morreu, faleceu com 80, tudo bem. Era melhor ele ter infartado, feito a prótese, depois tido pneumonia e depois morrer? Ou era melhor ele não ter tido infarto, Nada disso. não ter quebrado o fêmur e ter falecido com 80? Aí que tá o quê? É a promoção de saúde. Que o que eu estudei na faculdade é medicina intervencionista. A gente trata a doença. Como é que a gente vai curar a saúde mundial? Como é que a gente vai tratar a saúde hoje? Promovendo saúde, através de educação. E aonde que é? Então, meu pai, em vez de infartar, quebrar o fêmur, fazer toda essa história fictícia que a gente contou aqui, ele está fazendo shiatsu na praça, na unidade básica próxima dele, Fazendo ia juntar lá a hidroginástica. Então, agora a gente vai falar em esquece orçamento, qualidade de vida. Então, o que a gente busca hoje? Uma longevidade sustentável, através da qualidade de vida. Então, esse é o grande segredo hoje para fazer a gestão da saúde. É o quê? Buscar, através da atenção primária de saúde, que o que o Ministério da Saúde preconiza? Que 85% dos atendimentos sejam feitos nas unidades básicas de saúde, que é a medicina preventiva. Inclusive, sexta-feira a gente prestou contas na Câmara Municipal e a gente conseguiu inverter a pirâmide. A gente está em comemoração franca na Secretaria de Saúde, que a gente conseguiu inverter e a gente beirou 65% de atendimentos na atenção primária. Fazendo o quê? Prevenção de doença. Isso economiza dinheiro. Só que não adianta falar em dinheiro com apaixonados por saúde. A gente quer a saúde. E a gente quer a qualidade de vida. Então, isso nos traz muita satisfação. Com essa, é uma pirâmide. 85%, depois vai a especialidade, depois urgência e emergência. Então, com a base larga, que é a infraestrutura da saúde, que é o alicerce, que é a atenção primária de saúde, que a gente dá grande importância para isso. Então, você diminui a consulta das especializadas, você diminui as consultas de pronto-socorro. Por quê? Com a ineficiência da atenção primária à saúde, você está com diabetes. Você foi lá e foi atendido numa UBS. E foi agendada a consulta na mesma hora. Se você não tivesse ido lá, você ia onde? No pronto-socorro.
Exatamente. No Ia passar mal de novo e no pronto-socorro. Aí vamos lá. Outro advento que as últimas décadas nos trouxe. A judicialização da medicina. Aí tá eu lá de plantão junto com a minha assistente. Você passou 20 vezes e tá com encaminhamento para endócrino. Desculpem. Você acha que eu vou ter coragem de desencaminhar você ao endócrino? Não vou ter. Mais um encaminhamento. Então você acaba causando um afunilamento nas especialidades e sem a resolutividade. E isso quebra todo um fluxo de um mecanismo, de uma engrenagem que ela tem que funcionar muito bem. E a gente está conseguindo fazer isso. E diante dessa explanação toda, o que a gente pleiteia dentro da saúde de Osasco? O que a gente quer dentro da saúde de Osasco? A gente torce muito para que a saúde dos municípios do entorno funcionem muito bem, que a saúde suplementar seja um sucesso, que o governo federal seja um sucesso e que o estadual seja um sucesso. Por quê? Como anteriormente eu falei, nós vivemos sozinhos. Nós vivemos em 22 milhões de habitantes. Quando você está com seu filho no colo, convulsionando, passando mal, doença tem barreira geográfica? Não. Não tem. Você vai onde tem atendimento. É. Muito diferente da segurança pública. Se eu colocar uma polícia eficiente na rua, ostensiva, não ostensiva, e melhore de qualquer jeito, onde vai a segurança pública? O que ela faz? Ela afasta. É. A saúde não, ela atrai. Então, quanto melhor tiver a saúde do município, mais gente vai ter. Inclusive, nós detectamos um aumento nos atendimentos aqui, que foi 34% o aumento que a gente monitorou de janeiro a julho de 23, só que os últimos dados de julho não tinham sido compilados ainda pelo Ministério da Saúde, então esse aumento é maior, a estimativa disso é maior. Por que a gente conseguiu suprir essa demanda oriunda tanto da saúde suplementar quanto dos municípios vizinhos? Porque a nossa atenção primária de saúde está funcionando. A gente desafogou. Embora haja fila nas especialidades, ainda tenha problemas pontuais na saúde, a gente tem que ter paciência. Para deixar um legado, uma pirâmide não é construída com um só. Um filho não é gerado em 3 semanas. Então, as coisas têm o tempo para... Mas dentro desse tempo, você pode ter certeza que tudo já foi monitorado, tudo já foi diagnosticado, e a gente está no caminho certo. E a gente está vivendo um momento muito feliz dentro da saúde, que é essa parte da institucionalização. Porque eu fico magoado, porque o Fernando, por que eu? Ela, os dois, e os 5 mil? Nós somos o que está lá na ponta. Uma pecinha da engrenagem. Né? Uma pecinha da engrenagem, senão não funciona. O senhor falou de um ponto que eu acho que um tempo atrás teve uma questão aí, até meio discutida, sobre a invasão, ou a evasão, o pessoal de outros municípios vindo participar de atendimento aqui no município de Osasco. Eu lembro que teve uma discussão aí que não vai mais atender quem é de Carapicuíba, de Barueri, então deixa eu esclarecer isso aí. Teve um negócio um tempo atrás, faz bastante tempo, porque, né? Mais uma vez, reitero, posso estar errado, eu sou bom de número, mas coisa antiga. Mas eu posso estar errado. Lembra que teve um negócio desse aí? Porque o SUS não passava, sei lá o quê. Na pandemia, a gente tinha pacientes que iam para outros munícipes de Osasco, que eram atendimentos, beirava 25%. Esses pacientes que iam, esses 25%, passaram a não ir. Só 3% iam. Então, ou seja, 22% que saía não foi. Mudou. E 8% a gente atendia de fora. Só que de 8% foi para 35%. Nossa. Então, a gente fez uma conta superficial. A população que a gente atendia à época era 350 mil, 380 mil, não me recordo. E da noite para o dia passou para 600 mil. Nossa. Por quê? Porque a saúde, quando funciona, ela vem. E hoje, o que a gente nota? Por isso que a nossa torcida, porque a saúde ela tem que ser institucional não só no município, ela tem que ser institucional no planeta, senão não funciona. Isso aí, a Suzete que me ensinou. A doença e o paciente sempre caminham em direção ao centro, com raríssimas exceções. Então, há anos atrás, o paciente dava ré e ia para Barueri. Tudo bem.
Agora, o que a gente nunca tinha visto era paciente vir de São Paulo para cá. Então, a gente fez um estudo. O que a gente tem hoje na região norte de São Paulo? A oeste, Barueri, é o Alphaville, a área industrial. Outra coisa importante, é o melhor município de logística do planeta. Porque a gente é cortado ao centro pela Castelo Branco, ao sul pela Raposo Tavares, a oeste a gente é margeado pelo Rodoanel, a leste e no norte a gente a Anhanguera e a Bandeirantes. Então, a localização em termos de locomoção rodoviária é muito boa. O que a gente sempre viu? A gente divide os pacientes sul a oeste, que é com Carapicuíba, e de vez em quando ao norte com São Paulo, com a zona norte de São Paulo, Pirituba, que a gente ia para lá e eles vinham para cá. Agora a gente está vendo nitidamente uma migração dos pacientes da zona norte de São Paulo vindo para a nossa zona norte e, por incrível que pareça, pacientes da região do Parque Continental e abaixo da zona sul de Osasco, que fazem fronteira com São Paulo, estão migrando para cá. E o que foi notório nisso? O HU, um dos grandes hospitais, a USP hoje é notória e sempre foi em respeito à medicina. A USP é aqui do lado. E a todos os professores. O HU passou por alguns problemas e fechou suas portas durante alguns dias. E a gente, na hora, notou que o Jardim abriu lotado. Tinha dia que chega a aumentar 50%, 60%, 70% do volume de atendimento. Porque, mais uma vez, a saúde não tem fronteira. O paciente vem onde tem o atendimento. Precisa ser atendido. Precisa ser atendido. Então, a gente, voltando lá no início, que as pessoas reclamam. Então, primeiro a gente precisa entender qual que é a competência de cada um e a governabilidade. Não, isso é bom o senhor falar. Existe a esfera federal, estadual, municipal e a saúde suplementar. Eu até falei com o senhor sobre o rapaz lá do posto de gasolina que tem um problema no joelho, lembra? E aí eu fui lá, eu sempre abasteço o carro no mesmo lugar, moto e tal, e eu faço amizade de todo mundo. Aí o frentista veio, eu falei, eu vou entrevistar o secretário de saúde. Fala com ele que eu tô com meu problema no meu joelho, lembra? E eu preciso tal, mas o que você tem no joelho? Você tá trabalhando, pô? Não, eu tenho uma cirurgia, mas já foi reagendada e o pessoal da prefeitura tá me enrolando. Então, aí que eu tá. falei com o secretário. Falei, como que funciona isso daí? Tá enrolando o rapaz, o pessoal da prefeitura? Aí que o senhor me explicou, explica isso daí. É isso. Aí, dependendo da cirurgia, a gente tem hoje o serviço de residência médica no Hospital Municipal Antônio Giglio, que tem mais de 20 anos, 23º ano, se eu não me engano. E a gente faz cirurgias lá, até de alta complexidade. Só que, reitero, eles são de competência do Estado. Do Estado. Até porque a gente não tem habilitação nem credenciamento para receber. Não que a gente faça de maneira irregular, de jeito nenhum, mas a gente não tem como ser remunerado ou o SUS é um convênio. Você apresenta a conta e ele manda dentro do seu orçamento isso. Se a gente não tem habilitação para fazer aquilo, habilitação no Estado. Não que a gente não tenha capacidade técnica. Para receber o recurso que você despendeu aqui. Eu gastei, exatamente. Gastei isso. Seringa, eu gastei sei lá o quê. Além da tabela SUS, tem uma defasagem que é nítida e notória, e todo mundo sabe disso, não é segredo para ninguém. Se a gente não tiver essa habilitação, a gente não consegue. Você vai falar, ninguém mandou você fazer isso. Trazer esse recurso. E você gastou uma grana feia. feia. Da competência de cada esfera de governo tem o seu bloco de responsabilidade. E cada bloco de responsabilidade tem o seu bloco de financiamento. Então, se você fizer vou dar um exemplo do Cláudio, viu, Cláudio? Nós estamos falando de você. Sim. Fazer a cirurgia do Cláudio, um exemplo, aqui dentro do município, esse dinheiro não vai ser reposto vai ser reposto pelos cofres municipais. Por isso que tem cada um sua competência, que outras coisas, esse valor que você está gastando com isso, depende de outra coisa. Exatamente. Isso. Para manter funcionando. E não se pode fazer competências que não é do município em detrimento do que é de competência. Entendi. Então, se você usa um bloco de recursos para algo que não te compete e deixa faltar onde te compete, você pode ser, aqui você pode ser penalizado. Deixou de investir lá e por exemplo, como o secretário falou, a atenção básica é de total responsabilidade do município. Então, a gente não pode deixar de investir recursos na atenção básica.
De forma nenhuma. A atenção básica, Suzete, que vocês falam São os lá o postos posto de lá onde eu saúde. fui atendido lá. Isso. Essa é a atenção básica. Isso. Que atende a mulher grávida. É a porta de entrada do serviço de saúde. Correto. Então, é por ali que tudo começa. Ela está no território, ela está próxima do indivíduo. E ela vem na proposta de intervir diretamente na causa do adoecimento, para evitar que essa pessoa adoeça e vá parar num pronto-socorro ou numa cirurgia de urgência ou coisa do comigo tipo. lá no posto. Que é o responsável pelos pré-natal da cidade, para avaliar pré-natal de risco, poder encaminhar da forma correta. É ali onde tudo acontece, né? Então, é classificado pelo Ministério da Saúde, pela cartilha do SUS, que a Unidade Básica de Saúde é a porta de entrada do serviço de saúde público de toda a cidade. E esse saúde da família, essas coisas, né? E tudo isso. Que tá dentro desse trabalho. E o que seria exatamente isso? Para a pessoa não cometer o erro de, por exemplo, eu deveria ir num posto de saúde, é uma boa pergunta. Ou eu devo ir no pronto-socorro? Estou passando mal, faço o quê? Um exemplo. Então, a Unidade Básica de Saúde, ela faz identifica o indivíduo, né, cadastra o indivíduo naquele território, e ele é responsável pelo acompanhamento do ciclo de vida desse indivíduo, que até então não é paciente. Correto. Né? Então, as consultas de rotina, as consultas para acompanhamento das doenças já crônicas, ou o diagnóstico e acompanhamento da diabetes, da hipertensão, do pré-natal. Então, isso é na Unidade Básica de Saúde. O que é de urgência e emergência? São dores agudas, sangramentos, traumas. Então, esses são de competência Vai lá no pronto-socorro. Lá no pronto-socorro. Então, às vezes acontece, né, secretário, situações de urgência que vai para a Unidade Básica de Saúde. Exatamente, Por porque exemplo, a pessoa não tem noção, é um hospital aqui, ele não sabe que aquilo ali... Nós tivemos situações da pessoa começar a ter contração na frente do posto de saúde. Aonde ela vai? Ela não vai procurar na cartilha, ela vai buscar o atendimento. E ela deu à luz dentro do posto de saúde. Nossa. Né? Então, toda aquela equipe que está lá, não é uma rotina acontecer isso. Mas foi dado o primeiro atendimento e encaminhado para a referência para dar o acompanhamento necessário. Que é o Amadora Que é Aguiar. a maternidade Amadora Aguiar. Aí eu queria só fazer a proposta da gente voltar na pergunta do Conselho Municipal de Saúde. Eu acho legal. Que é de plena importância, né? Eu Tenho certeza que tem pessoas que vão falar, olha... Eu quero que você fale então um pouquinho sobre o Conselho Municipal de Saúde. Você pode falar? Não? Inclusive, Que ela falou que teve lá na... Sim, eu sou uma conselheira municipal, Isso. né? Fala um pouquinho então. Porque o secretário, ele tem tanta vontade de falar sobre os assuntos que ele devagou de um jeito, mas volta para os conselhos de saúde. Ele ia voltar em algum momento. Ele ia voltar, mas eu sou a responsável de cuidar do tempo. Traz mais água aí pro secretário, porque ele já está até sem água aqui. Eu tenho uma função um pouco injusta, porque eu sou responsável de cuidar do tempo também. Então, a cuidar das agendas, mas tudo bem. O Conselho Municipal de Saúde, inclusive nós estamos com mandato vigente, né? É um conselho composto por, aqui em Osasco, a lei, ela estabelece que são 16 conselheiros tutelares, com 16 suplentes. E o conselho é composto e paritário, né, por pares da sociedade civil, que são indivíduos voluntários da sociedade civil. Não é só gente da saúde. Não. É a sociedade civil, os trabalhadores do Sistema Único de Saúde e o governo, a gestão. Né? Então, são assentos que 50% desses assentos é para a sociedade civil. É um grupo só para o município inteiro. Isso. Quantas pessoas são? 16 conselheiros municipais. 16. Fora os conselheiros gestores que atuam diretamente nas unidades. Correto. Então, cada unidade de saúde da cidade tem também este bloco, né, entre governo, sociedade civil e trabalhadores que compõem os gestores, conselheiros gestores de unidade. E desses sai um grupo numa assembleia após a eleição, numa assembleia para compor o Conselho Municipal de Saúde. Entendi. Então, entre esses assentos, eu faço parte de um dos assentos do Conselho Municipal.
representando, né, a cadeira do governo. Eu e mais 2 representantes. E como Quando fala governo é da prefeitura. da Isso. prefeitura. Tá. Isso. Direto, que são cargos de confiança do governo. E aí tem os trabalhadores, que são os efetivos da rede, que também têm os seus assentos. E como o secretário falou, nós fizemos a prestação de contas, a apresentação na Câmara Municipal, da prestação de contas que foi feita no Conselho Municipal. Que legal. Né? Na última semana, nós fizemos a prestação de contas do 2º quadrimestre de 2023. E o Conselho Municipal de Saúde, o Conselho Gestor de Saúde, ele faz a cogestão da política pública de saúde municipal. É um conselho paritário, deliberativo, então que ele tem uma autonomia muito grande aí nesse processo de trabalho. Então nós temos nas nossas comissões de contrato representantes do Conselho Municipal que também colaboram, supervisionam, avaliam, fiscalizam todas as condutas tomadas dentro da Secretaria de Saúde. E hoje a gente tem um conselho extremamente atuante, participativo, que inclusive está em capacitação nesse momento, né, porque a capacitação ela é necessária até para a gente saber qual é o nosso papel dentro desse contexto, e que nós tivemos na última prestação uma aprovação das nossas contas por unanimidade do Conselho, né? Por quê? Na segurança de ter participado do processo. Como eles participam da execução, então eles têm a segurança na hora da votação dessas contas. Não é algo aleatório, Não, ele participou desde o começo. Ele participa desde o começo, inclusive nas comissões de contrato. Então, na hora da apresentação, da prestação de contas, se tem uma segurança muito grande da sua conduta na avaliação e apreciação dessas contas. Essas contas que você está falando é sobre os contratos de compras, essas coisas que é feito... Toda execução orçamentária. Que existiu na época da pandemia muita discussão sobre compra... Existiu. Lembra que teve... Sim. Compraram máscara, deu uns rolos do caramba. Não tô falando daqui, todo lugar. Todo Tamanha mundo. a importância do Conselho Municipal de Saúde. Esse conselho aí é quem cuida dessa, Não, assim, entre aspas, ele mantém ali um olhar... fiscaliza e participa disso. Que legal, Tamanha que é a legal. importância do Conselho Municipal de Saúde que a aprovação das contas é feita pelo Conselho Que legal. e apresentada à Câmara dos Vereadores. Então, a aprovação é dada no Conselho Municipal Para não de Saúde. haver nenhum tipo de padrinhaísmo aí, como... Você Exatamente. sabe, teve tanta coisa aí que aconteceu na pandemia, até antes mesmo. Em muitas áreas aí é bom que tenha esse conselho mesmo que participa, né? Que tem... E a legitimidade do conselho se dá pelo 50% ser composto pela sociedade civil. Que legal. Então, são representantes do povo que foram eleitos pelo povo na sua região e que na Assembleia foi também eleito para fazer parte Da do comissão, do do Conselho Municipal de Saúde. Que legal. Tá? E nós estamos no primeiro ano do biênio, né? Então a gente tem mais um ano e o Conselho ele é responsável também de formar as conferências municipais. Legal. Secretária, é tanta coisa que a gente podia estar falando, né? Eu vejo que eu tenho aqui, eu não cheguei na segunda pergunta. O tardar da hora. Mas eu sei que o senhor tem compromisso e quem sabe numa outra data a gente pode remarcar, né? Mas para encerrar, fala sobre o aumento da oferta de serviço de saúde. Aumento da oferta de serviços de saúde. Eu sei que lá no começo o senhor falou da pandemia, isso daí gerou equipamentos para o município, né, de alguma maneira. Isso daí melhorou Dentro da nossa gestão, além do tripé da infraestrutura, insumo, equipamento e RH, a gente aumentou a oferta de serviços, a ressonância nuclear magnética, aumentou as tomografias, aumentou o quantitativo de profissional, aumentou o número de estruturas físicas capacitadas, a gente colocou algumas coisas que não estavam funcionando para funcionar. Eu sei que a entrevista está no fim, a gente tem horário, mas eu queria salientar uma coisa de muita importância para o município, que são as faltas agendadas, o absenteísmo. Então, o absenteísmo hoje, na apresentação que a gente fez na Câmara Municipal, inclusive eu queria mandar um abraço e agradecer a toda a Câmara Municipal que sempre nos apoiou. Pode falar aqui nessa câmera. Aqui, ao governo, a todos os vereadores, nosso presidente, Carmônio. E foi uma coisa que assustou todo mundo.
no segundo quadrimestre, ou seja, 8 meses, se você somar consultas agendadas, exames e consultas odontológicas, são por volta de 220 mil faltas. Nossa. Esse é o nosso tamanho da nossa fila. Faltas. Faltas. O cara marca, não vai e toma o lugar de quem precisar. Isso. Aí você vai perguntar para mim, mas vocês fazem? A gente faz. A gente tem o aplicativo hoje que dá para você desmarcar essa consulta. A gente tem o telemarketing passivo e o ativo, que é o agendamento e o não agendamento. Então fica aqui, se você marcou uma consulta, compareça a sua consulta. E outra coisa muito importante, para a gente angariar recursos, para a gente levantar dados, poder fazer estudos da Secretaria de Saúde, assim como doenças, a gente precisa de dados cadastrais. Então, no nosso aplicativo, o app da Saúde de Osasco, lá dá início ao cadastramento, porque muitas das vezes as pessoas estão na fila, a gente não consegue contato, são telefones, agora é celular, a gente troca toda hora. Então, fica aqui um recado para o munícipe, para a população, um apelo, façam o recadastramento, o cadastramento através do nosso aplicativo, para que a gente possa esse é um fazer... app lá do Play Store? Isso. Você consegue me mandar um link para ele? Tem tanto o iOS, tem tanto o iOS quanto no Android. Tá. Ou, Manda o link pra mim. Ou se você não tem habilidade de mexer, você pode fazer esse recadastramento nas unidades básicas de saúde, que são 36 unidades básicas. A gente aconselha não ir no primeiro horário, que é o horário de coleta, mas tá lá o dia todo para a gente fazer esse recadastramento. Inclusive, a gente ampliou o horário de atendimento das UBS, que a gente está quase na totalidade atendendo até as 20 horas, tá? Uma outra coisa muito importante que não posso deixar de falar é que com a história da pandemia, a gente deixou as outras vacinas de lado. Então, está tendo uma campanha de multivacinação que são alguns dias aí de outubro, sendo o dia D, o dia 7. Então vai fazer a vacinação de crianças, de idosos. Então, dirijam-se e peçam orientação do posto de saúde. Então, tomem suas vacinas, atualizem suas carteirinhas, aproveitem e façam o cadastramento ou o recadastramento junto às nossas unidades básicas de saúde. Para a gente poder fazer uma gestão digna e oferecer uma saúde de excelência, nós precisamos ter acesso aos dados, tanto para recurso, tanto para estudo, para ciência. Então, fica aqui um apelo da Secretaria de Saúde para toda a população do município de Osasco, tá? E não posso deixar de falar da nossa instituição saúde. Então, eu estou aqui hoje representando mais 5 mil funcionários que arriscam as vidas, que é um sacerdócio, que exercem sua função com brilho no olho, que saem de casa com vontade de trabalhar. Então, hoje, a Secretaria de Saúde é uma instituição. E eu fico muito feliz de fazer parte dessa instituição. E a saúde está em cada um desses mais de 5 mil funcionários. Então, parabéns e obrigado do fundo do coração para cada funcionário que dedica a sua vida aí todo dia para atender cada vez melhor a nossa população. Obrigado. Você quer falar alguma coisa para o povo da saúde também, Suzete? Não, agora não se faz necessário. O secretário é a voz que ecoa em todos nós. Que maravilha. Então, muito obrigada. Só tenho a agradecer. Não vai chorar, porque de manhã ela chorou, tá? Chora, né? Hoje eu estou emotiva. Chora. Ela tá emotiva. Não é bom você ter uma pessoa que está reconhecendo você, né? Secretário, eu ia pedir para o senhor mandar um recado para o povo da cidade. Eu acho que o senhor já mandou, né? Já mandei. Já mandou? Então, meus amigos, é isso aí, né? Vamos, nesse momento aqui, encerrar nossa entrevista. Eu quero agradecer em nome da equipe do Diário da Região Repórter, do Freire Sanazari e toda a equipe aí da cidade. Eu quero deixar as portas abertas, não fiz pergunta nenhuma, né? Porque o secretário não deixou, né? Falou os 45 minutos do segundo tempo. Na hora que eu fui fazer uma pergunta, a Suzete entrou também. Não, eu tô brincando. Tudo que foi falado aqui é extremamente importante, os detalhes aqui a gente já tinha conversado antes. E eu quero deixar aqui toda a rede, né, Diário da Região aberta para a Secretaria da Saúde, para a Suzete, para o secretário. Se tiver que falar sobre alguma campanha de vacinação, alguma coisa nesse sentido, pode enviar para a gente vai dar um jeito de promover, de colocar aí nos nossos jornais aí e manter vocês aí sempre do nosso lado.
Eu quero agradecer como munícipe, né, como pessoa que é usuário do serviço da saúde, agradecer ao secretário, a Suzete e a todos os 5 mil. Mais de 5 mil Mais funcionários. de 5 mil funcionários aí que tem atendido. E eu tô aqui na cidade há 30 anos, né? E eu, graças a Deus, nunca tive problema. Muito pelo contrário, fui muito bem atendido. Mas eu quero te deixar um recado. Para você ser bem atendido em qualquer departamento público, tenha respeito pelo funcionário. Trate ele com respeito, com educação, e ele vai te tratar da mesma maneira. É assim que eu ajo e é assim que tem sido feito. Vamos dar tchau pro pessoal? Tchau, pessoal. Um abraço. Tchau, Até pessoal. semana que vem. Obrigada, viu? Até mais. Tchau, Um tchau. abraço. Obrigado. É isso aí. Diário da Região Repórter. Informações, prestação de serviço, utilidade pública.